Salve, salve, queridos alunos e alunas! Nessa web aula de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o mundo no século XXI, algumas características sobre a geopolítica mundial nesse século XXI. Para começar, eu vou falar um pouco para vocês sobre o atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Eu vou falar sobre a crise de 2008 que atingiu os Estados Unidos e espalhou-se para o mundo, e as eleições, né, o governo do Barack Obama e as eleições aí do Trump. Então, para a gente começar com relação a esse mundo aí no século XXI, o que nós vamos ter no dia 11 de setembro, né, de 2001 foi o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos, pelo grupo extremista islâmico chamado de Al-Qaeda, onde seu grande líder era Osama Bin Laden. Por conta dos ataques do Estado Islâmico sobre o território norte-americano, o que nós vamos ter aí é o início nos Estados Unidos da chamada Guerra ao Terror, que foram ações militares produzidas aí pelo governo norte-americano, né, promovida pelo governo norte-americano, na região do Oriente Médio. Um dos alvos aí de retaliação do governo norte-americano ao ataque das Torres Gêmeas foi a invasão do Afeganistão, a guerra aí contra o Afeganistão. Isso no ano de 2001, quando o Talibã, que era uma organização fundamentalista que governava aí o Afeganistão desde 1996, ela foi aí retirada do poder. Por conta dessa questão da invasão, né, ao Afeganistão, o que nós vamos ter aí é o ISIS, ou Estado Islâmico, ganhando força aí na região do Oriente Médio. O Estado Islâmico, só para lembrar vocês, ele se forma ali no Iraque durante a guerra entre Estados Unidos e Iraque no ano aí de 2003. Além do ataque, né, às Torres Gêmeas no ano de 2001, nós vamos ter uma grave crise econômica que vai atingir aí os Estados Unidos no ano de 2008. Essa crise econômica norte-americana em 2008, ela vai ser comparada à crise que atingiu também os Estados Unidos no ano de 1929. O que nós vamos ter aí é que no dia 15 de setembro de 2008, o banco Lehman Brothers, uma das principais agências bancárias norte-americanas, ela decreta aí a sua falência. Isso porque o Lehman Brothers e outros bancos norte-americanos ofereciam aí empréstimos para compra e venda de imóveis sem exigir uma comprovação de renda e de garantia de quem era beneficiado com esse empréstimo. Então não havia uma preocupação dessas instituições bancárias em verificar se quem recebia esse empréstimo teria condições de pagá-lo aí posteriormente. O que nós vamos ter aí então é essa decadência dessas instituições bancárias renomadas e a descoberta de fraude nas ações desses bancos, o que vai levar aí um declínio das bolsas de valores e um bloqueio de mercado de créditos, obrigando aí o governo norte-americano a resgatar o sistema bancário. O que nós vamos ter então, contribuindo para o resgate do sistema bancário norte-americano, é o governo. É uma injeção, né, de dinheiro aí do governo que vai garantir, que vai propiciar uma recuperação lenta, uma recuperação um tanto gradual da economia norte-americana. Dentro desse contexto de início do século XXI aí do mundo, nós vamos ter aí a eleição do presidente Barack Obama. Ele era membro do Partido Democrata e é durante o governo de Barack Obama que nós vamos ter aí a resolução de questões das guerras no Oriente Médio, do problema de saúde pública nos Estados Unidos. Como eu acredito que vocês já saibam, os Estados Unidos ainda hoje não têm um sistema público como o Brasil tem, que é o nosso SUS. Apesar do SUS ele ter aí as suas limitações, uma qualidade de serviço um tanto ruim, mas nos Estados Unidos nem o SUS ele existe. O governo norte-americano não tem um sistema de saúde público. Todo
tipo de procedimento médico nos Estados Unidos, ele é pago. Barack Obama, quando assume o poder, ele vai manter aí a guerra ao terror e ele se compromete em matar Osama Bin Laden, que foi aí o mentor do ataque às Torres Gêmeas no ano de 2000, no ano de 2001. Barack Obama, como a gente vai ver, ele vai conseguir, vai durante o governo de Barack Obama, que Osama Bin Laden ele vai ser morto, propiciando aí uma reeleição de Barack Obama no ano de 2012. Em 2016, os democratas saem do poder e quem assume o poder aí é o republicano Donald Trump, que vai iniciar uma ruptura com todos os projetos e práticas do democrata anterior, que era Barack Obama. Ao longo da campanha, né, Trump ele vai apresentar aí discursos que vão se aproximar da xenofobia e de preconceitos contra algumas parcelas da população, como as mulheres, os negros e a população latino-americana. Nós vamos ter aí durante a campanha do presidente Trump uma série de denúncias pautada aí uma ampla divulgação de fake news, notícias falsas a respeito aí dos seus adversários políticos. No início do governo Trump, o que nós vamos ter aí é um endurecimento das suas políticas, principalmente contra a população imigrante. Bem, queridos alunos e alunas, só para vocês entenderem um pouco esse contexto do início do século XXI, eu trouxe para vocês aí as questões atreladas ao 11 de setembro, a crise de 2008 e o governo Obama e logo depois a campanha e eleição do presidente Trump. Estudem e estudem!